meus irmãos, iniciando essa minha fala de gratidão, de agradecimento e de satisfação de poder participar de uma manhã tão espiritual como essa, eu quero ler os 2 versículos, e como são apenas 2 versículos, eu gostaria de ler o versículo 8, e os irmãos, as irmãs, os queridos obreiros e obreiras, que puderem, repitam o mesmo versículo. Logo após eu vou ler o versículo 9, o segundo versículo da leitura, e você também repete, para que nós aproveitemos bem esse conteúdo e fique bem enfatizado, massificado e enraizado nos nossos corações. Pode ser, meus queridos? Obrigado, irmãos, pela cooperação e pela gentileza. Versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês, os que podem estejam sentados. Eu quero liberar uma palavra ao coração dos ouvintes, que nós vamos, após esta manhã ministerial de instrução, reflexão, de muita unção de Deus, nós vamos utilizar a frase final dessa personagem da parábola e vamos sair daqui com alegria dizendo: achei. Amém, meus irmãos? Quem acredita, diga amém. Amém. Queridos, preste a sua atenção, que me é indispensável e muito preciosa. Existem alguns textos da Bíblia que requerem um pouco mais de afinco da nossa parte. Alguns versículos bíblicos e algumas passagens bíblicas requerem de nós não apenas uma passagem periférica, mas para que haja uma compreensão de acordo com o grau e o nível da revelação de Deus para nós. Precisamos tratar algumas referências bíblicas como um oceano, e que nós temos que mergulhar para encontrar as riquezas de Deus nas profundezas desse oceano. Entre várias referências bíblicas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, as parábolas de Jesus são exemplos de passagens bíblicas que para alguns era apenas uma forma didática de Jesus revelar a sua vontade aos seus discípulos, já que os infiéis não entendiam as parábolas de Jesus, e Jesus, após explaná-las, explicava particularmente aos seus discípulos, e aí sim, os seus discípulos absorviam a essência e a verdade oculta nessas histórias curtas que nós chamamos de parábolas. Quando eu olho para a parábola da dracma perdida, eu quero um grande paradigma no nosso entendimento que dura anos. Quando nós analisamos a parábola da dracma perdida, por muitas vezes nós analisamos essa parábola como um acontecimento isolado, como um evento isolado. Todas as vezes que nós vemos essa parábola, nós dizemos: coitada dessa mulher, perdeu a dracma, era preciosa, tinha valor, mas ainda que ela tenha passado por esse momento de perda, ela individualmente foi em busca do que perdeu, tomou os cuidados necessários e recuperou o que perdeu. Mas quando nós analisamos ponto a ponto, a parte A do versículo 8, nós vamos descobrir que essa parábola não trata apenas de uma mulher. É simples, a interpretação aqui é simples. Olha o que o texto diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não
os cuidados necessários para recuperá-la. Essa expressão, ou qual, está falando de uma cultura que os judeus tinham entre eles. Essa expressão, ou qual, está nos revelando a seguinte verdade: na cultura israelita, qualquer mulher que tendo 10 dracmas perca uma, não vai ficar de braços cruzados, vai sentir a dor da perda e vai tomar uma atitude para recuperar. O que Jesus está dizendo é: a nação eleita, a nação que é regida pelos mandamentos, preceitos e estatutos de Deus, já traz esse desejo de recuperação daquilo que foi perdido na sua origem, na sua essência. O que ele estava dizendo era o seguinte: qualquer mulher israelita que se preze, quando perde uma dracma das suas 10, vai atrás, se esforça para recuperar, não cruza os braços, não se contenta com a perca, reconhece o tamanho do valor que foi perdido e se esforça para resgatá-lo. Jesus está dizendo: em Israel é assim, faz parte da cultura. Perdeu, corre atrás, perdeu, procura, perdeu, busca, perdeu, vai atrás com diligência, perdeu, toma cuidado para não perder o que tem e se esforce para recuperar o que já foi perdido. Ah, quem dera se essa cultura incutida na ideia da mente dos judeus fizesse parte da igreja evangélica brasileira no século XXI. Nós estamos vivendo um período em que, quando as percas acontecem em nosso meio, nós consideramos a perca só como um período de déficit e de dificuldade, e a gente diz: vai passar, a dor da perda vai ser curada, a gente vai levantar a cabeça e vai continuar. Só que existem alguns valores que, quando perdidos, não serão substituídos por outros valores. Existem valores que são eternos, existem valores que fazem parte de princípios eternos. Tem coisa que não dá para trocar, tem valores espirituais que não dá simplesmente para substituir, existem valores espirituais que não dá simplesmente para dizer substitui. Existem alguns crentes e obreiros da igreja perdendo valores espirituais insubstituíveis, se contentando com essa realidade. Pasmem, estão aderindo ao ditado popular e estão dizendo: não tem cão caçar com gato, perdemos, vamos substituir, perdemos, vamos dar um jeito, perdemos, vamos ocupar o espaço do valor perdido com valores que podem se aproximar da grandeza do que foi perdido. Mas tem coisa espiritual que, se não for recuperado, nunca mais teremos em nossas mãos. Existem valores espirituais que, se nós não sentirmos falta e buscar como bons crentes buscam os valores espirituais que perdemos, jamais recuperaremos. Vou lhe dar um exemplo: existem obreiros que perderam dons espirituais e se contentam em não tê-los mais. Existem obreiros que perderam habilidades espirituais e estão levando a sua vocação de uma forma fria, gélida e morna. Existem obreiros que profetizavam e Deus cumpria, perdeu o dom por descuido e agora alguém olha para ele e diz como Deus usava. E isso não me incomoda. A pior tristeza de um obreiro da igreja de Cristo é olhar para as glórias do seu passado, ver as tristezas e as percas do presente e ainda assim cruzar os braços e viver a sessão nostalgia do que passou. Obreiro de Deus tem que ser como as mulheres israelitas: perdi, foi Deus que me deu, mas não vou deixar como está. Perdi, mas foi Deus que me entregou, vou pagar o preço e vou recuperar. Me desculpe a sinceridade, mas eu lembro de uma época da igreja que até os novos convertidos já eram treinados e habilitados dessa forma. O novo convertido era batizado com o Espírito Santo, e aí tomava atitudes que desagradavam a Deus, a presença de Deus se afastava, o Espírito de Deus deixava
deixava sentir a tristeza de uma vida vazia. O dom era perdido, a capacidade espiritual era perdida. Acabava o culto novo convertido, vinha em lágrimas com o pastor dizendo: pastor, Jesus me batizou, mas eu me descuidei. Já faz um tempo que eu não falo em línguas, já faz um tempo que eu não sinto o poder de Deus. Ore por mim, coloque a mão na minha cabeça, porque eu quero recuperar o que eu perdi de Deus. Antigamente, quando alguém por descuido ou desleixo perdia um valor espiritual, convocava a igreja, colocava no caderno de oração e dizia: igreja, me ajuda, porque eu me descuidei. O que Deus me deu de valor escolheu e escorreu pelo ralo espiritual. Hoje não. Hoje as pessoas analisam tudo de uma forma mais ampla e coletiva. Perdi, Deus usa outro. Deus não me usa mais como usava antes, eu vou levando do jeito que dá. O Espírito de Deus não me usa mais como usava antes, deve ser só uma fase. Deve estar chegando o tempo do meu fim ministerial, mas eu vim pregar para um corpo de obreiros e obreiras que sabe que o que Deus lhe deu, Ele lhe confiou, que sabe que o que Deus lhe deu, Ele entregou nas tuas mãos, porque acreditou que você ia usar com graça, com alegria. E eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém que entrou aqui hoje, lutando nas regiões espirituais e dizendo: os valores espirituais e ministeriais que Deus me deu, se eu perdi, eu vou atrás, e o Espírito de Deus vai me ajudar a recuperar. Dessa vez eu estou pregando para alguém que entende essa verdade e não admite perder o que os céus entregaram nas nossas mãos. As mulheres de Israel agiam assim, mesmo porque a dracma, no contexto histórico da cultura dos judeus, tinha no mínimo 3 níveis de valores. O primeiro valor, o valor financeiro, o valor aquisitivo. O segundo valor era o valor moral. E o terceiro valor, ou o terceiro nível de valor, era o valor sentimental. Quando uma mulher israelita perdia uma das suas 10 dracmas, ela dizia: perdi aquisitivamente, mas perdi muito mais. Perdi um símbolo da minha moral e perdi um símbolo que representa um período marcante da minha história. É bem verdade que nesse mundo globalizado, neste mundo em que as finanças e a globalização está tomando conta dos 5 continentes, perder dinheiro se tornou uma coisa costumeira. A gente investe, não tem o retorno esperado. A gente compra e depois percebe que o produto não tem a qualidade esperada. Mas existem outros 2 níveis de valores que nós, como obreiros, não podemos perder e ficar de braços cruzados. Primeiro, o valor sentimental. E que valor é esse? É aquilo que nós recebemos no período da nossa vida, que marcou a nossa história, que mudou a nossa vida, que marcou um período de comunhão profunda com Deus. Sabe para quem eu estou pregando aqui hoje de manhã, pastor Daniel Cirilo? Eu estou pregando para obreiros que receberam valores espirituais de Deus, e se fizerem um remake, se apelarem para a sua memória, você vai lembrar em que situação Deus te deu esse dom. Você vai lembrar em que situação Deus te capacitou para essa tarefa. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que Deus lhe deu um valor espiritual na época mais difícil da tua história, na época das campanhas seguidas, na época dos períodos de jejum, de comunhão, na época do fervor, na época da sede de Deus. E Deus olhou lá de cima e disse assim: ela está buscando, eu vou confiar a ela as minhas riquezas espirituais. Só que o tempo passa, a gente perde e nem se lembra qual era a situação que nós estávamos quando Deus olhou do céu e disse: vou entregar a ela, vou confiar a ela, porque eu acredito que Ele não vai me decepcionar. Eu quero profetizar para quem tem mão levantada: o que Deus te deu é muito precioso, o que Deus te deu é muito valioso, o que Deus te deu foi um momento de encontro profundo com Deus, marcou a tua
Deus dá e os talentos que Deus dá representam o reino eterno com baixa qualidade. Já percebeu que quem deixa escapar pelo ralo espiritual as riquezas e as maravilhas que Deus lhe confiou, perde a qualidade naquilo que ele faz para Deus? Então, para não tornar algo vicioso, mas para ficar gravado na mente dessa pessoa, diga assim: se perdeu, ele que tem valor, corre atrás, recupera, busca, se entrega, se dedica. Agora, para mexer com a alma dele, diga: se for preciso, mesmo ser obreiro, se humilha, mas não se contenta em perder os valores espirituais que Deus lhe deu. De acordo com a parábola, primeira qualidade é o texto quem vai dizer que as mulheres israelitas tinham um senso, segura, de autorresponsabilização. Sabe o que ela fez? Quem perdeu fui eu, quem vai procurar sou eu. É o texto quem diz. Quando ela acha, ela diz assim: achei a dracma que eu tinha perdido. Sabe o que ela está dizendo? A descuidada foi eu. Quem não cuidou fui eu. Quem não zelou fui eu. Então eu não vou atribuir a culpa a ninguém por aquilo que eu perdi. Tem alguns obreiros hoje que perdem por descuido, por desleixo. Vou aproveitar que aqui a igreja é pentecostal, por relaxo, e fica procurando culpado. Eu não me usa mais porque alguém não acreditou quando eu profetizei. Deus não me usa mais porque alguém riu do jeito que eu cantava e da forma que eu gesticulava. Vamos parar de desculpa, irmão. Quem perdeu fomos nós. Quem vai buscar somos nós. E quem é o culpado somos nós. E quem foi descuidado fomos nós. O problema de alguns obreiros hoje é que eles se acomodaram numa posição de inércia. Quando a responsabilidade vem para ele, ele trata a sua responsabilidade e perca com batata quente. Nunca queima na mão dele. Mas essa manhã eu vim para profetizar. Quem perdeu vai olhar para dentro de si e vai dizer: a culpa não foi do pastor, a culpa não foi da dirigente, a culpa não foi dos membros da igreja que eu congrego, a culpa foi minha. Deus me deu. Quem descuidou fui eu. Então quem vai procurar sou eu. Sabe o que incomoda? É que os que não se autorresponsabilizam e atribuem culpa a terceiros se enchem de razão. Aí você vai considerar e diz: não, mas não é assim. Se você tomasse um pouquinho mais de cuidado, você não tinha perdido. Diz: não, pastor, é porque o senhor não conhece a dirigente que eu tenho. O senhor não conhece o pastor que eu tenho. O senhor não conhece o conjunto que eu dirijo. Meu irmão, pelo amor de Deus, o tempo vai passar. E se você não acordar e entender que o que a gente perde é a gente que tem que correr atrás, Deus vai levantar outras pessoas no seu lugar. Deus vai levantar outros obreiros no seu lugar. Vão passar na sua frente, na marcha e na trajetória da graça e da fé. E você vai ficar o tempo todo dizendo: Deus não me usa mais porque me esfriaram. E quem diz que quem tem chamada é esfriado por opinião alheia, irmão. Quem tem chamada, mesmo desmotivado, volta para o fervor do altar e Deus mantém a chama. Mesmo porque se a gente fosse preocupar em atender a demanda individual de cada um, a gente não faz a obra de Deus nunca. Ainda mais hoje. Hoje tem internet. Hoje você assiste um culto online em outro país. Aí tem gente que não quer aprender aqui, e é isso que me incomoda. Ferve por dentro, pastor. Gente que não valoriza o que tem na sua igreja e vai procurar ensinamentos do Arco da Velha em outros lugares. Tem um camarada aí na região de São Paulo, ele é pastor de uma grande igreja. Todo mundo estava virando discípulo dele, até a maneira de falar, até a maneira de engolir a saliva. Aí saiu uma matéria de um vídeo que ele postou, e o cara crente de uma igreja conhecida
pastor, tem ensinador. Agora tem gente não, que se perde no caminho, busca outros caminhos, e quando chega aqui, se transforma num supervisor da vocação alheia. Incomoda com um tom de voz, incomoda com um cantor que grita quando canta. E pior que o gosto de quem está fora da posição de Deus muda toda hora. Se alguém grita, ele não gosta que grita. Se alguém ensina calmo com o pedestal, como o pastor tentou fazer ali hoje, ele também não gosta. Se alguém canta ainda harpa, ele diz que é antigo. Se canta ainda moderno, diz que está moderno demais. Pelo amor de Deus, sabe o que é isso? É gente que perdeu os valores de Deus no caminho, não se responsabilizou e agora atribui culpa ao terceiro. Então, para essa pessoa que está do seu lado entender, diga assim: o que eu perdi, fique tranquilo que eu vou atrás. Agora, pelo amor de Deus, o que você perdeu, se vira, é você e Deus. É você e Deus. Deixa eu ver quem acredita e recebe. Deixa eu ver quem acredita e recebe. Tanto é que ela admite a dracma que eu tinha perdido. E segundo, ela tem um senso, além do senso da autorresponsabilização, ela tem a consciência do alvo da glorificação pelo resgate conquistado. Pergunta assim para mim: por que, pastor? Por que, pastor? O texto diz que quando ela percebe que perdeu, ela procura. E depois de achar, aí sim, ela convida as amigas e vizinhas para festejar. Por dois motivos. Primeiro, quem perdeu não tem motivo nenhum para festejar. Quem perde dracma não tem alegria para cantar, para louvar, para exultar, para comemorar, para se alegrar. Por quê? Porque quem perde sente o peso da perca e não tem motivação para se alegrar. Como é que alguém vai cantar depois que perde? Não vai. Como é que alguém vai dizer: eu quero contar uma bênção depois de uma perda? Não vai. Por quê? Porque quem perde e se autorresponsabiliza, ele tem a consciência que a próxima etapa, antes de comemorar, é recuperar o que foi perdido. Segundo, quando ela deixa para reunir as amigas, depois ela estava dizendo: já que eu perdi, vou procurar para que, se eu chamar alguém e alguém achar, não diga para mim: se não fosse eu, você nunca ia recuperar o que você perdeu. Porque tem gente que não pode estender a mão para nós e depois já passa em rosto, não é brincadeira. O que tem de gente que, quando te ajuda em alguma área da tua vida, depois quer ser o seu mentor espiritual, não é brincadeira. Te conheceu quando você já tinha 10 anos de crente, só porque deu uma ajudinha na caminhada, sai dizendo para todo mundo: foi eu que ganhei ele para Jesus, foi eu que instruí ele na palavra. Sabe o que é isso? É gente que, se encontrar o que você perdeu, vai te devolver, mas vai dizer: lembra que sem mim você nunca ia recuperar. Aí sabe o que as mulheres de Israel faziam? Vou fechar a casa, vou pedir graça a Deus, e se eu achar, glória a Deus. Se eu achar, bendito seja Deus. Se eu recuperar, Deus foi o meu companheiro. Se eu resgatar, Deus foi quem me ajudou. Aí depois que achar, pode chamar a vizinhança e dizer: achei, agora vamos se alegrar, porque eu achei. Sabe o que aconteceria se ela reunisse as suas amigas e vizinhas para encontrar a dracma? Na hora do culto de ação de graça, ia ter que ter uma cadeira dourada e uma placa em cima: o resgatador da dracma alheia. Porque tem gente que precisa de ego massageado, tem gente que precisa de destaque e precisa de status. Só que eu vim pregar para um corpo de obreiros diferentes. Um corpo de obreiros que, quando perde, se entristece, fecha a porta da casa e diz: Deus vai me dar graça, eu vou encontrar. Deus vai me dar graça, eu vou recuperar. Deus vai me dar graça, eu vou resgatar. E quando eu resgatar, para glorificar o nome dele, vai ter festa, culto de ação de graça. Quem acredita, diga glória a
Existem tarefas que, se você terceirizar, você vai raptar e saquear a glória, que é do único que te ajuda quando você perde alguma coisa e quer recuperar. Quem pode adorar o Deus que te ajuda a recuperar o que você perde? Agora, o que mais mexeu comigo aqui, pastor, é que depois do senso de autorresponsabilização e o senso de alvo, de glorificação, o texto vai nos deixar claramente e categoricamente a realidade de que, para as mulheres encontrarem, elas traçavam um processo de busca. Traçavam o quê? É o texto quem diz, olha na cá, quando perdem, acendem a candeia, varrem a casa e procuram diligentemente. Então havia um processo, entendeu não? Perder é mais fácil do que recuperar. Perder o descuido, perdeu. Recuperar, uma série de etapas para ser recuperado. Se tiver alguém que já viveu alguma experiência, que você perdeu alguma coisa que Deus lhe deu espiritualmente, você pode contar o testemunho, pastor, eu vigiei, perdi, ó. Pastor, não vigiei e perdi. Para recuperar, foram noites em claro de lágrimas. Pastor, perdi. Deus me entregou e disse: usa para a edificação da minha igreja e para a glória do meu nome. Me descuidei. Para recuperar, e pior, tem gente que está procurando até hoje e não encontrou. Por quê? Porque o processo da recuperação nos desperta a valorizar melhor aquilo que Deus nos entregou para louvor e glória do Senhor. Sabe qual é um dos maiores defeitos que o ser humano tem? De não valorizar aquilo que é entregue nas suas mãos. Não cuidou quando estava na mão? Então se prepara, vai ter que procurar embaixo dos móveis. Não cuidou quando estava na mão? Se prepara, vai ter que levantar poeira na casa para ver se encontra. Não valorizou quando estava na mão? Se prepara, existe uma série de etapas a serem rompidas. Eu olho para esse texto e eu vejo que as mulheres de Israel rompiam no mínimo 3 etapas. Quantas etapas? 3. Quantas? 3. Primeira etapa, o texto diz que a iniciativa no ato da recuperação do resgate era acender no original, o verbo acender no grego é colocar fogo ou pôr fogo. Então a primeira coisa que uma mulher israelita fazia quando perdia uma dracma de valor era colocar fogo ou pôr fogo na. Aí alguém diz: pronto, pastor, agora vai só dizer receba, receba, porque quando fala de fogo arrepia até a minha vértebra. Não, irmão, não vou forçar a interpretação não. O fogo da candeia era com o propósito de iluminação. Quando ela acendia a candeia com fogo, ela estava dizendo: vou iluminar o ambiente para facilitar a visualização. Quem conhece a cultura de Israel sabe, a candeia doméstica era normalmente feita de barro e tinha 3 elementos que a ativavam. Primeiro, o azeite que ia na candeia. Segundo, o pavio. E terceiro, olha que coisa interessante, a candeia é o recipiente, o azeite é o combustível, o pavio é o enxofre, mas se não tivesse fogo, não iluminava. Termina sinceridade, que saudade da época em que a luz ainda era rústica. Porque a gente está vivendo uma fase de iluminação artificial no meio dos obreiros. Eu tenho saudade daquela época que quem quisesse luz e não quisesse fogo, ficava no escuro. Eu tenho saudade de uma época em que quando alguém queria iluminar o ambiente, não tinha como pensar em outro método. Se não quisesse mexer com fogo, ficava no escuro. Eu vou profetizar, essa época vai voltar na igreja. Quem quiser luz vai ter que se acostumar com fogo. Quem quiser luz vai ter que ter marca de pavio na mão. Quem quiser luz vai ter que sentir cheiro de azeite pelo corpo inteiro. Quem quiser luz vai ter que voltar a trabalhar com candeia rústica de barro. Eu fico preocupado porque com esse novo período da igreja,
artificial. Existem dois tipos de luz artificiais que não funcionam para a iluminação espiritual de um obreiro. Primeiro, luz de neon. Diga comigo, luz de neon. Sabe para que serve luz de neon? Para dar destaque no ambiente e chamar mais atenção do que o próprio ambiente. Tem muito obreiro trabalhando com luz de neon. É a era do destaque. É a era que o meu sapato fala mais alto do que a minha vida e minha condição espiritual. É a época que o tamanho da minha pasta fala mais alto do que a qualidade do meu sermão. E eu vou ser bem sincero, tem uns bobinhos aí que começaram ontem e já estão começando a aderir esse período de iluminação de luz de neon. Pastor Paulo, o senhor está falando de se vestir bem? Não, irmão, tu é crente, tu é filho do rei, vista do bom e do melhor. Se Deus der condição, compra o que custa caro, porque dura mais. Mas não ache que isso tira o nível da sua espiritualidade para a igreja. Quem trabalha com fogo não se impressiona com o que eu visto. Quem trabalha com fogo quer ver luz e fogo de Deus na minha vida também. E embora eu seja adepto de que a igreja também desfrute aqui na terra do melhor, tem obreiro que para ele não se corromper, é melhor eu deixar ele pobre até o arrebatamento. Verdade. Porque na época do sapato furado, ele não tem o que mostrar, ele só trabalha com fogo. Na época do terno verde, rusco, que vai ficando marrom com o tempo, que não tem outro, o negócio dele ele vem debaixo de fogo. Deus começa a abençoar um pouquinho mais. Nem ajoelhar no chão rústico ele quer mais. Ele assim, vai estragar a minha calça. Sabe o que é isso? É o obreiro que trabalha com luz de neon. Mas eu vou profetizar para quem tem fé e mão levantada. Aqui na Assembleia de Deus, Avivamento Mundial, ainda tem obreiro que quando acende, está usando fogo como base para a sua candeia. Quem pode adorar a Deus, adore. Segundo, luz de neon. Segundo, luz fluorescente. E tem gente que diz, é mais econômica. Você já segurou uma lâmpada fluorescente? Não queima, porque não transmite calor real. Pode brilhar, mas se não transmitir calor, é luz fluorescente. Já percebeu a luz fluorescente? Ela é chamativa. Você olha, parece que ela ilumina o topo de uma lâmpada comum. Mas quando você encosta, não tem calor. Coisa boa, irmão, é trabalhar com candeia. Porque como é a base de fogo, um campo de energia, de calor que emana do fogo. Sabe por que tem muita gente que vive reclamando, fulano toca em mim, fulano se levanta contra mim? É porque está faltando fogo. Quem tem fogo, alguém pode até tocar, mas sai queimado e diz, mexi com o crente errado. Mexi com o crente errado. Olha para esse obreiro do seu lado, mas diga sério, para não virar uma vã repetição. Diga assim para ele, trabalhe com candeia. Diga assim, vaso de barro, azeite, pavio e fogo. E fogo. E fogo. Responsabilidade de mexer com fogo, então assim, mas quem acende o fogo da igreja é Deus. É verdade, o fogo é dele, mas quem provoca o fogo dele? Aleluia! Eu nunca vi um obreiro cheio de fogo sem iniciativa para atrair a presença do Deus do fogo. Nunca vi. Quer ver um exemplo? Onde você está aí mesmo? Dá o seu melhor glória a Deus.
5 segundos. Glória a Deus. Aí não consegue, tem fogo. Glória. Agora olha bem, não que seja a regra, Deus se manifesta quando Ele quer. Mas o que atrai fogo de Deus na vida de obreiro, um obreiro fervoroso, que mesmo sendo pastor da glória a Deus, que é novo convertido, e quando precisa levantar a mão, não é um pregador que pede, ele já está levantando a mão, e ele não tem hora para falar em línguas, pode ser no começo, no meio e no final do culto. O que é que acende a igreja? É um obreiro assim, é um obreiro metódico. Que só acende fogo quando ele pega esse instrumento aqui. Porque não tem coisa pior do que obreiro, que só se manifesta em adoração quando é a vez dele. Não tem coisa pior. Sabe o que é isso? É luz artificial. Pode até brilhar, mas não tem calor. Mas nessa manhã o negócio é diferente. Eu estou sentindo alguém que está aqui no pavio aceso. Você que trabalha com fogo, leva fogo para a tua congregação, leva fogo para o teu departamento, leva fogo para o teu bairro, leva fogo para a tua cidade. Vai ter luz. E quando alguém chega perto, vai sentir o calor do fogo. Sabe o que mexe comigo na iluminação da candeia, pastor? Que quando a candeia é acesa, se ela for colocada em um lugar estratégico, ela ilumina a casa inteira. É por isso que eu não gosto. A gente usa, mas eu não gosto muito da iluminação que depende de um sistema, uma rede para ficar acesa. Já percebeu? Quem lembra aqui na época do blackout do Brasil? Quem lembra? Parou tudo. Por quê? Porque essa luz que é gerada por essas empresas depende de uma rede, depende de uma cadeia elétrica, depende de um sistema. Caiu a central, apaga tudo. Caiu a chave principal, apaga tudo. Caiu a central principal, todo mundo no escuro. Cadê não? Qualquer hora que você acender, ilumina. E pode ser só uma na casa, mas quando acende, ilumina lá atrás, ilumina aqui no meio, ilumina na galeria, ilumina para a Xandarai. Desculpe a sinceridade, mas eu sou criticado por ser um pregador itinerante que não vive em grupos de pregadores. Tenho amigos, mas não vive em grupo de pregadores. Teve até um que diz assim: esse aí não tem comunhão com ninguém. Ter comunhão é uma coisa, usar um grupo de homens de Deus para fazer bagunça e trazer problema para a igreja, estou fora. E agora tem uma moda: você me agenda lá, eu te agendo aqui. Mas se você não me agenda lá, eu também não te agendo aqui. Pelo amor de Deus, a luz que a gente tem é a luz de candeia. Se uma acender, a obra acontece. Não depende de grupos. Quantos ministérios que para ter luz depende de uma cadeia de energia. Se a sede apagar, todas as congregações apagam. Se a sede faltar fogo, todas as congregações faltam fogo. E o pior, um povo que não tem ousadia, diz: nós estamos assim porque a catedral está assim. Irmão, eu ainda acredito num povo que tem candeia acesa. Eu ainda acredito num corpo de obreiros que pode não estar o grupo reunido, mas se vai representar o pastor no outro ministério, uma congregação que até neva dentro. Se ele entrar lá e colocar o pé lá, começa a acender de um lado, começa a acender do outro, para a glória do bendito nome de Jesus. E essa luz artificial que depende de sistema de rede vicia e acostuma a gente mal. Já percebeu? Percebeu? Quando a gente tem um fornecimento de energia bom, a gente não se preocupa em ter reserva para quando faltar e quebrar a rede, a gente ter como iluminar a casa. Quer ver um exemplo? Quem aqui já passou pela situação de confiar tanto na capacidade de iluminação da rede do seu bairro que esqueceu de comprar vela e quando mais precisou, não tinha? Quem já passou por isso? Levantando a mão que não passei. Sabe o que é isso? Confia demais na iluminação fornecida. Sabe qual é o problema da rede? É que a gente depende de alguém para fornecer. Se ele não fornecer, todo mundo fica no escuro. Mas quem tem candeia não. Ao invés de receber o fornecimento, ele fornece.
Ele fornece. Entendi, pastor Paulo? Você pode ser a única candeia acesa na tua congregação, mas se tiver fogo, aos poucos vai pegando, aos poucos vai acendendo, aos poucos Jesus vai batizando, aos poucos Jesus vai dar. Tomara que aqui na Assembleia de Deus a família mundial não tem, mas tem obreiro que por falta de fogo, ele foge da congregação, diz: pastor, eu vou congregar na sede. E ele tenta arrumar um monte de desculpa, não, por causa do horário. E eu aprendi uma coisa, irmão: quando uma causa é justa, ela não precisa de vários motivos, ela só precisa de um. Mas tu vai querer ir para a sede por quê? Não, porque meu carro não está muito bom, em compensação estou sem tarde de emprego, em compensação o bairro que eu moro está muito perigoso, em compensação ele arruma um monte de desculpa. Sabe o que é isso? Muita desculpa, pouco fogo. Aí ele não tem coragem de acender a candeia lá, para o fogo espalhar lá, ele corre para cá. Só que se você fizer isso, você vai se dar mal, porque avivamento mundial é lugar de espalhar fogo. Deus até prepara aqui, mas quando pega fogo, faz que nem o meu amigo Caio, vai lá para o Pernambuco tocar fogo lá. Deus faz como fez com o meu amigo Gabriel. Primeira vez que eu vi o Gabriel era líder de mocidade. Esse dia eu estava conversando com um amigo em comum e dizendo: está dirigindo congregação, está fazendo a obra. Sabe por quê? Porque quando acende aqui, onde chegar, acende também. Onde chegar, acende também. E o pior, irmão, nós estamos nos tornando primários por causa de não ter fogo na candeia. Até para cooperar, não é nem de ti, é cooperar. A gente escolhe onde a gente quer ir. Ah, lá é muito frio para mim. Tem fogo não, irmão? Ah, lá ninguém dá glória. E aí, você não tem glória para dar, não? Ah, lá quando a gente fala em línguas, o povo olha para trás. E assim mesmo, quem não conhece olha para ver o que é. Quando vê, vai gostar e vai dizer: eu quero também. Eu quero também. Irmão, olha para cá. Deixa eu ser bem aberto aqui, sincero. Está uma frescura no meio de alguns obreiros, irmão. Não levanta mais Ezequiel, não, pastor? Que entra no vale, profetiza a palavra e ele não tinha vida, só tinha osso, se levanta o exército. A gente quer escolher, sabe por quê? Porque quem tem pouco fogo, o maior retorno que ele tem de aceitação pessoal é ver o fogo pegar na vida de alguém. Já percebeu? Aí ele não tem fogo, quando ele canta, acende aqui e ali e diz: você viu? Quebrei tudo. Mas na maioria das vezes é uma candeia que já estava acesa antes de você começar a cantar. Eu aquele congresso que o pastor me agendou, rapaz, quando eu pisei na igreja tinha um corredor de brasa. Quando eu subi na tribuna, a tocha já estava acesa. Quando eu disse: a paz do Senhor, a igreja foi arrebatada. Olha para quem está falando assim: nem sempre vai ser o teu fogo. Quando a tua candeia estiver apagando, sempre vai haver uma candeia acesa. Sempre vai haver uma candeia acesa. Eu quero louvar a Deus porque aqui não tem só uma, tem várias. Tem aqui, tem lá, tem aqui em cima, tem lá atrás, tem na galeria, tem lá embaixo. Oh meu Deus do céu, eu vou profetizar. Se prepare, onde você chegar, pode estar tudo apagado, tudo frio, mas vai acender, vai ter luz e vai ser a base. Para terminar, a luz artificial já é um problema sério. Quando a rede cai, a gente apaga junto. Quando a rede cai, a gente percebeu? Quando falta luz numa rua, são várias casas, porque é iluminação de rede. Agora candeia não. Candeia primeiro, ela é mobilizada. Ela pode ser levada de um lado para o outro, ponto assim. Tem gente que é um vaso tão grande que fica pesado, que não consegue ser móvel. Mas eu vim pregar aqui para obreiros candeias. Então Jeová pega na mão, coloca azeite, acende com a vida e diz: vou levar para cá, vou levar
na candeia, as mulheres de Israel elas sabiam trabalhar num ambiente cercado de bloqueios e dificuldades. Pergunta assim para mim, por quê, pastor? Por quê? Mais alto, eu paro agora. Por quê? Porque as casas israelitas eram casas geralmente com chão de terra batida e quase sem janela. Quando tinha, era pequena. Quando tinha, o que acontecia? Casa sem janela não gera luz natural, ou seja dia ou noite, é sempre noite dentro. Sabe o que ela fez? Mesmo de dia, viu a casa escura, olhou o chão de terra batida e disse assim: primeiro que eu não estou vendo nada, não tenho que acender. Segundo que se eu começar a varrer vai subir uma poeira. Só que ela dizia assim: mesmo com essas dificuldades eu vou procurar o que eu tenho. Sabe que tem alguém que não gosta de trabalhar em território de dificuldade? Não gosta. Deus não me chamou para isso. Me chamou para quê? Deus tem um ministério para cada um. Um ele chamou para o vale e outro ele chamou para o monte. Uns Deus chamou para a igreja do último bairro da cidade, outros Deus chamou para a catedral. Engraçado, né? Quem pensa assim, só ele que é chamado para as catedrais, né? Sabe o que é isso? Gente que não está disposto a procurar e trabalhar num solo de dificuldade. Ele que quando entra numa casa não tem luz e o chão de terra batida, ele diz: não vou procurar nada aqui, porque aqui não vai dar nada. Só que as mulheres israelitas, quando estava escuro, elas acendiam a candeia, e quando o chão de terra batida, mesmo que a poeira subisse, elas procuravam. Deixa eu te fazer uma pergunta: se lá onde você congrega, na congregação que você dirige, ficar escuro e a poeira subir, você vai ficar lá ou vai correr? Porque administrar em tempo de bonança, qualquer um administra. Eu quero ver administrar com a casa escura e com a poeira subindo. E poeira subindo é um problema. Entra no olho, entra no nariz. Se a gente abre a boca para pedir misericórdia, come poeira também. Deus te chamou para trabalhar independente da dificuldade do território que você esteja. Está lá, deve ter não aqui não. Não tivesse, ia falar do mesmo jeito, está lá. Lá no Pernambuco tem gente que nem sabe onde é, e se souber o que é ir, fazendo evento, mostrando cartaz na internet, divulgando, colocando foto dos frutos, sentado lá no pastor presidente dizendo: olha aqui, estamos trabalhando. Agora tem gente não, quando o chão é de terra batida e a poeira sobe, ele não quer nem divulgar, não divulga não, deixa melhorar. Só que eu estou pregando para um grupo de obreiros que se a poeira subir não vai recuar, que se o sol ficar escuro não vai recuar. Deixa eu ver se é com você, deixa eu falar. Eu vou profetizar. A poeira pode até subir, mas você não vai desistir. O território pode até ficar escuro, mas você vai acender a candeia para iluminar. Eu estou pregando para alguém aqui que entrou aqui, está com poeira de dificuldade até a cabeça, mas deu mais glória do que quem está vivendo um tempo de bonança. Sabe por isso? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E só se envolve com poeira quem trabalha. E é trabalho braçal. Eu nunca vi nenhum executivo sujo de poeira comigo. Eu nunca vi nenhum operador de aparelhos tecnológicos coberto de poeira na cabeça e os pés. A hora vai numa obra pesada, se olha lá, gente de cabelo preto está com cabelo branco. Aí alguém diz: pintou? Não. Envelheceu? Também não. É a poeira do solo que eu estou trabalhando. Vou profetizar para alguém aqui. Mas receba a profecia primeiro para depois adorar. A poeira pode até subir, mas Deus vai te honrar no território da sua dificuldade. A poeira pode até cobrir você, mas Deus vai dar graça e vai colocar fogo na tua candeia. Para alguém dizer: a poeira subiu, mas tem obreiro lá trabalhando, se dedicando,
pode até marcar você, mas é só uma fase. Você entrar na outra fase, é só sacudir a poeira e deixar o tempo de poeira como testemunho. Uma coisa linda, pastor, é uma poeira que chega no terreno de terra batida, de dificuldade, de problemas, e encara, chora junto, prega para a esposa. Sabe aquele dia que a gente prega aqui e corre lá para dar glória a Deus? Aquele dia que a gente diz, Deus vai te abençoar a oferta, e a gente que desce para colocar a oferta na sala, é o tempo de poeira na vida do obreiro. Mas isso vai ser testemunho. Quando Deus quiser crescer lá, você vai dizer, a poeira subiu, mas Deus me deu graça, a vitória chegou e o crescimento chegou para nós. Então diga comigo, candeia acesa, território difícil, não vai impedir Deus chegar onde Deus quer que chegue. E por último, e aqui eu não vou nem explanar porque já deu horário. Quando o texto diz, varreu a casa, a gente tem que recorrer à cultura e lembrar que a vassoura mais usada entre as domésticas israelitas era uma vassoura que era feita de folha de palmeira. Folha de palmeira. Não, irmão, palmeiras não, vigia. Diga assim comigo, palmeira. Palmeira. Diga assim, sem S. Sem S. A folha de palmeira na Bíblia tem um símbolo. Salmo 92. E o justo florescerá como? O justo florescerá como? Então palmeira é símbolo de comunhão entre Deus e os seus fiéis. Palmeira é símbolo de comunhão entre Deus e aqueles que Ele justifica pela fé. E comunhão entre o fiel e Deus gera um elo de compromisso. Então, a palmeira representava o símbolo da comunhão do justo com Deus e da aliança e do elo de compromisso. Então, a vassoura de palmeira aqui representa para nós trabalhar com a vassoura do compromisso. Aleluia! Sabe por que tem obreiro que não consegue varrer a casa? Porque ele usa a vassoura errada. Para limpar a casa e achar o que foi perdido, tem que usar só um tipo de vassoura, de palmeira, vassoura do compromisso. E eu vou te provar que essas mulheres tinham compromisso, porque o texto diz que ela procurou diligentemente até achar. Esse até aqui fala de tempo, ou seja, ela começou e terminou. Estava no coração dela, enquanto eu não achar, eu não paro de varrer. Enquanto eu não achar, eu não paro de varrer. Quem tem compromisso é assim, ele começa e só para quando termina. Ai, meu Deus do céu. Ele começa e tem tanto compromisso que às vezes a gente olha e fica com dó, mas ele não larga a vassoura do compromisso. Ele diz, Deus me chamou, Deus selou o compromisso e eu não vou desistir. Só para você entender, uma vassoura de palmeira, num chão de terra batida, se o chão tivesse seco, a poeira subia. Se tivesse molhado, pesava a vassoura e gerava dor nos ombros. Aleluia, Deus! Só aguenta ver a poeira subir e só suporta a dor do trabalho quem carrega a vassoura de palmeira. Quem carrega a vassoura do... Vamos ser sinceros, posso ou não? Hoje está um negócio, né? Qualquer coisinha assim, é um cisco no olho. Pastor, eu não me sinto mais apto para desenvolver essa função ministerial. Traduzindo, pastor, eu estou pulando fora. Mas o que aconteceu, irmão? O senhor não sabe, pastor. É porque o senhor não estava lá. Mas no ensaio eu vi que ela olhou para mim atravessado. Às vezes a irmã era até besta. Motivos mínimos está fazendo a gente deixar a vassoura de lado. Mas eu vim pregar para o povo de obreiros que carrega a vassoura de palmeira. Vassoura de palmeira. Varre se a poeira subir, não para de varrer. Varre se o solo ficar pesado, com dor nos ombros,
não para de varrer. E todo mundo sabe que quem varre, eu varro muito mal, pastor. As irmãs me perdoam. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer, fala, Deus. Eu não sei o que acontece. Quando eu varro, parece que a sujeira foge de mim. Eu varro para frente, elas fazem como e ficam atrás de mim. Quando eu volto, ela está lá. Eu reconheço, eu varro muito mal. Mas quem varre com habilidade sabe que dependendo do território a ser varrido, vai sempre haver um período para uma pausa. Um período para uma pausa. Ninguém é máquina. Todo serviço, todo trabalho gera cansaço e gera pausa. Mas essa pausa é um período de descanso sem perder o foco. A Bíblia tem gente que quando para, esquece do motivo que levou ele a começar a varrer. Quando as mulheres israelitas paravam com dores nos ombros, elas seguravam a vassoura em pé e diziam, quando a dor passar um pouquinho eu vou voltar a procurar, porque eu só paro de procurar quando eu achar. Entendeu não? Sabe o que está acontecendo aqui? Deus te trouxe lá da sua congregação. Você percebeu? E aqui você não cantou, não orou, não pregou, só ouviu. Sabe o que é isso? Vassoura está na mão. Deus está te dando uma manhã de descanso para voltar mais ativo do que nunca. Para voltar mais ativo do que nunca. Para profetizar. Tem obreiro que vai chegar hoje na congregação tão aceso, tão cheio de Deus, eles vão dizer, será que foi para Camboriú? Ele vai dizer, não precisa de Camboriú. A sede da minha igreja é lugar de recarregar a bateria. Quem acredita nisso, diga a glória a Deus. Para terminar, quero fazer uma pergunta aqui. Quem está disposto a receber de Deus o que você precisa para continuar trabalhando com a vassoura do compromisso nas mãos para a glória de Deus? Quem está disposto? É de verdade mesmo? Então fique de pé. Sim, vai ter colaboração. Glória a Deus! Aleluia! Eu também. Deus me deu um presente, a riqueza, a bênção, de pregar aqui nessa igreja já há alguns anos. Quem me conhece sabe, eu não consigo, eu não gosto de lugar. Só que Deus disse assim para mim, Paulo, ore com entendimento, mas ore com o objetivo, com a responsabilidade de saber que os obreiros que estão aqui estão sendo renovados, revigorados para desempenhar o seu papel na seara, com a vassoura do compromisso firme e avante para a glória do nome do Senhor. Então é estranho, a oração vai ser rápida, mas o alvo dessa oração é a sua história, o seu ministério. Eu quero profetizar, não sei quando é a próxima reunião de obreiro, mas na próxima reunião já vai ter obreiro contando frutos de novidades de Deus na sua história, na sua congregação. Vai ter crescimento, o relatório vai aumentar, o número de membros vai aumentar. Aquelas pessoas que vão só para receber e não querem compromisso, vão te procurar depois dos cultos dizendo, pastor, quero batizar, pastor, quero trabalhar na obra. E você vai lembrar que essa manhã aqui na sede foi a manhã que Deus lhe deu graça e renovou o compromisso que ele teve. Feche os seus olhos. Vai ser bem breve. Deus, eu oro com temor e tremor. Eu te faço um pedido, Pai. Com a tua mão, alcança cada obreiro e cada obreira que está aqui. Gente que vai desempenhar funções de crescimento, prosperidade no teu reino, sem largar a vassoura do compromisso. Nem que a poeira suba, nem que por os ombros, nem que por um período falte luz, mas a candeia que o Senhor está acendendo na vida deles aqui hoje vai produzir muito e vai iluminar muitas vidas para a glória de Deus. É o que eu te peço e eu te glorifico, e através do amém dos seus filhos recebe a nossa adoração. Diga amém, meus irmãos. Obrigado, pastor Daniel.